Olá, bem-vindos ao vídeo 2 do nosso curso básico de Estatística para Ciências da Linguagem. Nesse curso a gente vai aprender estatística usando o R. No vídeo de hoje, a gente vai aprender a importar conjuntos de dados. Tem várias maneiras de fazer isso, 3 delas são usando o menu, informando o caminho do arquivo ou, minha forma preferida, criando um projeto. E a gente também vai ver alguns cuidados básicos na nomeação de arquivos. Material para o vídeo de hoje não tem tutorial, mas a gente vai precisar do arquivo spilex.csv, que você pode baixar lá no meu GitHub, tá? O link está aí na descrição. Eu tenho minha pasta do curso de estatística aqui, eu baixei esse conjunto de dados, tá? E salvei dentro do meu curso de estatística, eu salvei numa pasta chamada dados, tá? Tá aqui, ó, spilex.csv, certo? A gente vai aprender a importar ele hoje, então ele tá aqui. Vou abrir o RStudio e agora eu vou fazer a primeira maneira de importar o conjunto de dados. Deixa eu abrir um script. Primeira maneira de importar um conjunto de dados, que é por aqui, puxando pelo menu, tá vendo? Importar conjunto de dados. A partir de um texto, eu prefiro usar esse readr, tá? Deixa eu fechar, deixa eu cancelar para mostrar aqui de novo. Você tem, ó, do Excel, SPSS, tá? Do SAS, Stata. Eu vou importar daqui, que funciona bem para importar arquivos de dados do tipo CSV. Eu costumo salvar meus arquivos sempre em CSV, eu acho melhor. O R importa outros tipos de conjuntos de dados, mas aqui a gente vai lidar com arquivos CSV. Seleciono, abrir, e ó, ele já colocou meu conjunto de dados aqui, tá vendo? Ó? Todas as colunas, é um conjunto de dados com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas. E esse aqui, na verdade, é o código que ele está usando para importar. Só que em vez da gente digitar esse código, ele está fazendo isso para a gente. Clico em importar e pronto, meu conjunto de dados está aqui. Tá? Apareceu aqui, ó. Vou fechar, mas ele continua salvo aqui. Se eu quiser ver ele de novo, posso clicar e ele vai abrir. Então essa é uma maneira de importar o conjunto de dados. Vou apagar ele, ó, aqui com a vassourinha. Deletei. E agora eu vou importar ele de novo, mas eu vou importar informando para o R, aqui, ó, importando conjunto de dados, informando para o R qual que é o caminho que eu quero e que nome que eu quero dar para esse conjunto de dados. Eu quero que esse conjunto de dados chame dados, tá? E eu vou usar a função read.csv. Tá vendo que no que eu começo a digitar a função, ele já vai completando para mim, tá? Que read.csv, aqui, ó, a gente tem meio que um preview de como é essa função, quais são os argumentos dela, certo? E aqui dentro eu tenho que mostrar o caminho para o R, eu tenho que dar o endereço de onde está o meu arquivo. Onde é que está esse conjunto de dados no meu arquivo? Eu coloco no meu arquivo, né, no meu computador. Eu coloco aspas duplas, til, né, se eu estou no Mac é til, se eu estou no Windows é C2 pontos barra barra, se eu não me engano, barra, e no que eu dei tab, ele já começa a dizer para mim quais são as pastas que eu tenho, tá vendo? Bom, tá na minha pasta desktop. Tab, ó, ele vai completando para mim, curso estatística. Tá dentro de dados e é spilex.csv. Então, cada tab que eu vou dando, ele vai completando. E aqui eu tenho o meu caminho todo para importar o conjunto de dados aqui para dentro. Ctrl Enter. Pronto. Aqui, 300 variáveis, 300 observações, 8 variáveis. É o mesmo conjunto de dados que eu tinha antes. Outra maneira de importar o conjunto de dados é criar um projeto. Essa é a minha forma preferida de fazer isso, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Vamos supor que a gente acabou de abrir o R. Não quero salvar nada.
Acabei de abrir o R, eu vou vir aqui em Arquivo, Novo Projeto. Quero salvar o Workspace? Não quero. Eu vou colocar esse projeto num diretório existente, porque eu já tenho uma pasta, tá? Em que eu quero colocar esse projeto, é a pasta do meu curso. Vou procurar que diretório é esse, tá? Dentro de Desktop, Curso Estatística, é aqui que eu quero criar. Open. Não abriu nada, né? Ele só vai falar que o projeto está criado dentro de Desktop, Curso Estatística. Criar projeto. Criou. Tá vendo, ó? Que aqui em cima, inclusive, está escrito curso_estatística, né? O nome da minha pasta. E aí é legal porque aqui em Files ele me mostra tudo o que eu tenho. Ele mostra aquele tutorial que eu tinha do vídeo 1, ele mostra a minha pasta de dados. Se eu clicar, ó, eu consigo ver os conjuntos de dados que eu tenho aqui. Se eu quiser voltar para a pasta anterior, não é nessa setinha verde que eu clico, mas sim nesses dois pontinhos, certo? Então tá aqui. Por que eu gosto de criar o projeto? Porque geralmente os meus projetos, eles têm um monte de script, tem vários conjuntos de dados. Eu criei lá, por exemplo, o projeto doutorado. Eu vou ter uma pasta chamada dados e todos os meus dados estão lá. E aí se eu quero importar, como é que eu faço isso? Eu vou criar meu conjunto de dados chamado dado, read.csv, abro as aspas duplas, e agora em vez de ter que digitar todo o caminho para chegar até lá, o que acaba sendo meio chato, eu simplesmente dou um tab, e qual que é a raiz que ele está usando? O curso estatística.rproj, né? Ele criou um projeto. Se eu entrar na minha pasta do curso de estatística, ó, ele criou aqui esse rproj, certo? Então, toda vez que eu abrir esse rproj, ele já vai abrir aqui, ó, com todos os meus, com todos os arquivos que eu tenho, tá? Então, essa aqui é a raiz do meu projeto. E aí, se eu quero acessar alguma coisa que está dentro da pasta de dados, é só eu digitar dados, se eu der um tab, ele já me dá as opções que eu tenho, né? Dados, barra, SPLEX. E aí, pronto, importei. Então, essa é a terceira maneira de importar um conjunto de dados aqui. Eu prefiro essa terceira, fica a critério de vocês. Eu só não recomendo de jeito nenhum que vocês façam isso de importar por aqui. Não de jeito nenhum, mas tentem evitar, tentem usar ao máximo, especificar o caminho que vocês têm, usar o projeto, usar o R, fazendo o script em vez de ficar clicando, né, apontando e clicando aqui dentro. Algumas dicas que eu tenho que dar para vocês dicas de ouro sobre nomeação de arquivos. Não dê nomes com espaços ou acentos para os seus conjuntos de dados. Então, prefira chamar de dados_doutorado do que dados_doutorado. Tá? Evita esse tipo de coisa para não ter problema com espaçamento nem nada assim dentro do R. Prefira qualificacal.csv em vez de qualificação.csv, para evitar algum problema que você possa ter. A mesma coisa sobre as pastas em que você coloca os seus arquivos, tá? Se vocês olharem aqui em cima, esse slide que eu estou usando foi feito no R também, ele está dentro de uma pasta, ó, Users, Mahayana Godoy, Documentos, Mahayana, GitHub, Estatística Online, Vídeo 2, nada disso aqui tem espaço ou acento, porque fica mais fácil, fica mais difícil, aliás, a gente errar a informação de onde é que está nosso conjunto de dados, se a gente não ter que ficar se preocupando com espaço e acento, tá? Então fica essa dica para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.